Já estamos ao vivo. Boa tarde. Hoje é o terceiro programa Cidade Sustentável e a temática de hoje que a gente vai abordar no programa Cidade Sustentável é coleta seletiva, que é uma temática de suma importância e hoje eu e o Eduardo Carolino vamos debater sobre esse assunto, coleta seletiva, principalmente relacionando com Ribeirão das Neves, que é um município que sofre muito com a carência da parte da conscientização ambiental e também da sustentabilidade. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Poliana. Como é que estão as coisas aí? Tudo bom? E a pandemia que não Que não acaba? acaba, isso. Hoje eu até abordei esse assunto aqui em casa, né, que é enfermeiro e bióloga junto, o assunto pandemia todos os dias. Não tem jeito, né? Mas, então, o assunto de hoje, a gente vai falar de coleta seletiva e como começar uma coleta seletiva, como que a gente pode iniciar esse processo, como que as famílias podem começar a educar os seus filhos dentro disso, né? O que você traz para a gente aí dentro desse contexto de como começar uma coleta seletiva? A primeira coisa é saber o que é coleta seletiva. O que significa coleta seletiva, né? Que o conceito, muita gente sabe o nome, mas não sabe o conceito exatamente. Significa uma coleta diferenciada de resíduos que você pode, que foram previamente separados. Essa separação, ela pode acontecer a partir da sua família, né, no ambiente familiar, ou mesmo uma coleta seletiva que é incentivada e motivada pelo poder público, vamos dizer assim. Então, a prefeitura, ela incentiva a população a separar os seus resíduos previamente. Quando eu falo de coleta seletiva, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a implementação da coleta seletiva é uma obrigação dos municípios. Só que a gente sabe que nem sempre isso acontece, né? A gente pode abordar o assunto e aí a maioria, a grande parte dos municípios, eles acham caro conscientizar a população em separar o lixo e fazer funcionar a coleta seletiva. Então, pode Pode falar. falar. Então, essa obrigação aí é a parte mínima, vamos dizer assim, do município. Essa parte mínima aí que os municípios têm que constar no plano de gestão integrada do município. Então, isso vai ter que constar dentro desse plano de gestão integrada para poder funcionar dentro dos municípios. E a gente sabe que isso nem sempre acontece. Esse plano de gestão, às vezes, não aborda esse assunto coleta seletiva. Eu lembro que eu estava lendo recentemente, né? Eu gosto muito de acompanhar o André Trigueiro, da Globo News, né? Ele fala bastante, né? Sempre ele está falando de algum tema de sustentabilidade, meio ambiente, né? Ele estava falando essa semana sobre a lei, né, de fim dos lixões, né? Que já tem 10 anos, né? A regulamentação da coleta Isso. seletiva. E ainda a gente tem muita dificuldade. Eu estava produzindo essa semana um material de saneamento básico, né? E aí visitei alguns córregos aqui da cidade, visitei algumas áreas verdes, né? E vi o quanto de lixo tem espalhado, de quanto de entulho e lixo está na beira dos córregos, né? E a chuva já está chegando e isso tudo vai descer para dentro do córrego e vai causar transtornos nas comunidades, né? Então, e alguém virou e fez até uma pergunta. A página do partido do PSB, que a gente trabalha também, ela fez essa postagem e alguém comentou: você acha que o partido político vai resolver o problema do saneamento básico? E uma pessoa comentou: não, na verdade, não é o partido que vai resolver, são as pessoas que vão resolver. E parte da educação ambiental que parte de dentro de nossas casas, né, Poliana? Isso, então, a educação ambiental é um ponto-chave disso aí, né? Então, a partir do momento que você fornece uma educação ambiental para os alunos, para as famílias, para a população no geral, você motiva as populações, a comunidade em geral, a fazer a educação ambiental acontecer, conscientizá-lo
ambientalmente, que separar o lixo, o sólido do orgânico, separar o que é reciclável e o que não é reciclável, isso, a partir do momento que você passa a conscientizar e mobilizar a população vai cobrar do governo, vai cobrar para o governo colocar lá dentro do seu plano gestor que tem que ter coleta seletiva. Você não tem que ser, você vai separar o lixo, mas isso tem que ser coletado da forma correta, porque a gente pode até separar, mas a partir do momento que a prefeitura não faz a coleta adequadamente, não tem função alguma ambientalmente dizendo para nós seres vivos aí no meio ambiente. Aqui em Ribeirão das Neves, eu não lembro se fizeram alguma colocação no sentido de um dia para coletar o lixo separado. Eu não lembro, de 40 anos, quase 40 anos que eu moro aqui na cidade, né, na verdade 34 anos, para ser mais exato, vou fazer 35 anos, eu não lembro de ter um período ou uma época que a prefeitura determinou-se um dia para que o caminhão passasse para coletar só o lixo separado. Você tem alguma informação a esse respeito? Não tenho nenhuma informação, assim, eu nunca ouvi falar, eu pesquisei sobre o assunto, né? Aí nunca ouvi falar que tem essa coleta separada, a não ser dos resíduos hospitalares, que a coleta já é feita separadamente, porque é autocontaminante, né? Então, mas fora isso, eu nunca ouvi falar que faz essa coleta seletiva uma vez na semana, mobilizar a população para separar o lixo. Nunca ouvi falar. Pois E é. meus alunos até questionam isso, às vezes eles perguntam para mim se existe isso aqui em Ribeirão das Neves. Eu pesquisei para repassar para os meus alunos e não ouvi falar. A gente sabe que existe a Comarrim, né, há muito tempo. Pelo que eu fui lá e conversei com algumas fundadoras que estão lá até hoje, já tem 20 anos que a Comarrim atua em Ribeirão das Neves, né, e teve seu auge em 2006, 2007, não, se eu não me engano, onde fizeram até fábrica de vassoura. Um colega meu que trabalhou nessa cooperativa, nessa parceria, né, diz que fazia 3 mil vassouras por mês, né? Uhum. E vendia essas vassouras para as instituições. Mas eu fui lá recentemente e as máquinas de fazer vassoura estão paradas, estão lá totalmente paradas, desligadas, porque eles ficam dependendo de alguns levarem lá, porque não tem ainda um caminhão que busca. Parece que a prefeitura fez uma parceria ano passado de ceder um caminhão, mas eu não sei como que está o funcionamento hoje. Eu conversei lá. Mas a Comarrim, ela já teve ali no Porto Seguro, em frente ao apoio, um lote com orçamento, mais de 1 milhão para construir-se um galpão próprio deles. Por algum motivo, perdeu-se esse investimento, perdeu-se a construção desse galpão, deu problema no lote e, infelizmente, falta política pública nisso. Como que você acha que nós vamos conseguir superar essa questão da coleta seletiva no município de Ribeirão das Neves? Assim, opinião minha, né? Eu acho que a partir do momento que você faz a inserção de programas de educação ambiental, visando inserir a população dentro desse processo de educação ambiental, para que a população participe, para que a população cobre dos governantes, dos futuros vereadores, dos futuros prefeitos, se a partir do momento que a população tem uma educação ambiental, que é você conscientizar a população que nós devemos fazer o uso sustentável dos recursos naturais, que a gente tem que fazer a coleta, separar os resíduos adequadamente, para que assim não degrade o meio ambiente. Isso, a partir do momento que a gente tem essa consciência, significa que a gente vai cobrar dos governantes que eles coloquem isso dentro do plano gestor, e aí, esses gestão integrados de resíduos sólidos, eles coloquem isso dentro, e aí, se a prefeitura ou os governantes não fazer, a gente tem que ir cobrando deles que faça isso. Porque o que a gente vê? Falta consciência ambiental na população em si. Porque a pessoa acha mais fácil queimar o lixo no quintal do que separar os resíduos.
A pessoa acha mais fácil descartar esse lixo em um lote vago do lado da casa dele, sabendo que vai ter proliferação de micro-organismos, de animais peçonhentos ali, que vai para a própria casa dele, ele acha mais fácil do que separar o lixo adequadamente e colocar na porta. Mas também falta motivação desse plano de gestão integrada. Se tivesse isso dentro do plano de gestão integrada do município, a própria prefeitura podia motivar a população a fazer isso. E a gente não vê isso, motivação. A gente sabe que tem os dias da coleta, mas a gente sabe que essa coleta é feita com os resíduos todos misturados. E a partir do momento que você tem os resíduos aí todos misturados, o que é reciclável com o que não é reciclável, o que é orgânico do que não é orgânico, a partir de você coloca tudo você coloca tudo junto, significa que a população, que a prefeitura também não tem nada a falar. A população mistura o lixo, a prefeitura vai lá e faz o descarte da forma que tem que ser e da forma mais barata que tem que ser. Só ressaltando que toda vez que eu não separo o lixo, significa que fica um pouquinho mais caro para poder reciclar esse lixo. Por exemplo, o processo de reciclagem do papel não é igual ao processo de reciclagem do alumínio. É um processo diferente. Significa que você vai ter mais custos se você for se você misturar esse lixo e você for executar o processo de reciclagem. A mesma coisa quando eu não separo o orgânico do não orgânico. Eu sei que o orgânico dá para a gente fazer as compotas de compostagem. Mas a partir do momento que eu misturo tudo isso dentro de um lixo, significa que além da dificuldade de separá-lo, para as pessoas que vão trabalhar, lidar com esse lixo, isso vai custar mais caro vai custar mais caro nesse processo de reciclagem. Então, é um processo, assim mesmo, de educação ambiental e conscientização ambiental da população, juntamente com os nossos governantes. Eu acho que tem que aliar o poder público com a população para a gente poder ter algum avanço nessa questão. Além dos comerciantes, que é importante, os comércios de Ribeirão das Neves, todas as indústrias, é importante que a gente faça esse processo de conscientização no geral, não só dentro das escolas, mas nos outros setores também. Você falou de coisas aí que são muito importantes e eu consigo alencar alguns pontos aqui. Por exemplo, quando eu junto tudo lixo, eu jogo lá, por exemplo, despejo no lixão, que já tem um prazo para acabar os lixões, né? Sim. Existe uma lei, já existe um prazo para que eles sejam extintos. Mas quando eu pego todo o lixo junto ali e levo para lá, tem algumas famílias, algumas pessoas que vivem lá nos lixões para poder separar isso. E aí vem doenças, aí vem saúde pública, aí vem outras coisas, porque eles vão separar, mas vai pegar talvez uma caixa de leite cheia de borra de café, com óleo, com outras coisas, com gordura, né? Já vai ter decomposto alguma coisa com aqueles vermes, aquelas bactérias todas ali no processo químico, né, e biológico. Agora, duas coisas que eu quero colocar para você, para a gente poder discutir. Nós somos uma cidade com aproximadamente 400 mil moradores, mais de 100 mil residências. Quantos ecopontos nós temos em Ribeirão das Neves? Ecopontos? Um só, não? Um ou dois, no máximo. É complicado, né? Com a dimensão que a cidade ela é muito grande, né? Ela tem uma dimensão geográfica muito grande, muito distribuída. Eu costumo chamar de 4 até 5 ilhas, se você separar o Veneza, a parte do Belvedere para o lado do Florença, a parte do Belvedere para o lado do Liberdade, daria quase 2 ilhas, né? Região de Chinópolis tem a parte de cima da Denise Cristina e tem a parte de baixo, mais o Areias. Então, é uma cidade geograficamente muito grande. Imagina isso tudo sem ecopontos bem distribuídos para que tenha essa coleta, né? Para que tem os ferro-velhos que separam, que compram ali o material, né? Mas a gente ainda percebe que é um volume muito pequeno com o que a gente tem que pagar para se pegar. No seu ponto de vista, passando agora por dentro dos nossos lares, como que as famílias podem começar esse processo e como que nós vamos provocar o poder público para criar-se um dia para ser exclusivo, só para pegar o lixo seco? Como que você acha que nós vamos conseguir romper isso aí?
A primeira parte da coleta seletiva, que fica mais fácil, foi o que propôs a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela propôs que os resíduos deveriam ser separados, aí, segregados, aquilo que é reciclável e aquilo que é rejeito. Porque quando eu falo que é rejeito, significa que aquilo que é orgânico, que aquilo que vai ser decomposto pelas bactérias, pelos fungos, e realizar o seu processo de decomposição, que é aquilo orgânico, restos de alimento, casca de verduras, legumes, frutas, mais aquilo que sobra das comidas do nosso dia a dia. Isso foi o que foi proposto, que o mínimo que o município deveria fazer era separar o lixo reciclável dos rejeitos. Então, a partir do momento que dentro das nossas casas a gente começa a separar o lixo reciclável, que é o papel, o alumínio, toda a parte reciclável de um lado, e separa o orgânico, que a gente pode até fazer compotas de compostagem para que a gente produzir adubos lá para as nossas plantas, para que as bactérias façam o processo de produção de nitrito e nitrato, para deixar o solo mais orgânico, mais fértil, né? Então, a partir do momento que eu começo a separar pelo menos o orgânico do nosso dia a dia e fazer essas coletas esses tubos de compostagem, significa que a gente já está tendo uma consciência ambiental. Mas quando eu pego para a gente mobilizar o poder público, como é que a gente pode mobilizar o poder público? A gente pode mobilizar principalmente com relação às escolas. A partir do momento, a gente se sabe que a gente está com as escolas todas fechadas e a gente não sabe se esse ano volta, porque a gente já não está tendo certeza de mais nada, né? Então, a partir do momento que a gente consegue mobilizar empresários, mobilizar principalmente os alunos, que vão incentivar os pais a separar o seu lixo, as famílias deles a separar o lixo, às vezes, neste momento, a gente está criando uma consciência ambiental familiar. Aí, essa consciência ambiental familiar, aí a gente tem que dar voz, principalmente aos nossos jovens, né? Então, a gente tem que dar voz aos nossos jovens para que cobre do poder público essa coleta seletiva e que o lixo seja descartável da forma que tem que ser. Eu já conheço alguns alunos, que são alunos meus, já foram alunos meus em anos anteriores, no Boni, na Cidade dos Meninos, que são alunos que eles têm um poder de persuadir, eles têm voz e eles conseguem fazer isso, fazer os jovens a ter essa consciência ambiental. Eu acho que programas como é o que a gente está querendo fazer, do EcoAI, são programas que podem mobilizar tanto empresários quanto escola e quanto as outras pessoas. E com isso, o poder público vai visualizar que esse programa está dando certo, está dando visibilidade para a cidade, aí pode ser que consiga mobilizar o poder público a fazer o descarte correto dos resíduos ali, separando o rejeito daquilo que é reciclado. Então, para fazer uma questão didática aqui para os nossos telespectadores, para quem está nos assistindo pelo Facebook ou que vai nos acompanhar aí, porque esse programa ele transforma em podcast, a gente transforma ele, né, naquele programinha de podcast, a gente partilha ele aqui, né, nos canais das redes sociais. Então, se eu conseguir 2 recipientes, um latão, para me colocar todo o lixo seco, né? Aquele que é inorgânico, né? Plástico, papelão, papel, caixa de papel, caixa de leite, latas. Eu posso, então, ter um recipiente só para isso. E um outro recipiente menor para cascas, para resto de comidas, né? Então, ficaria bem mais fácil se eu, em vez de ter aqueles papel, metal, vidro, né? Orgânico, ter vários. Isso, a política nacional de resíduos sólidos, eles propõem isso, pelo menos isso no mínimo, porque às vezes a população, a prefeitura acha caro separar metal, papel, fazer todos os 5 esses lá. Então, só que às vezes você só separando aquilo que é rejeito, aquilo que é orgânico do inorgânico, do que é o reciclável, já fica mais fácil de compreender. Então, você tem que ter duas separações, o orgânico do não orgânico. Você pode separar não só nos recipientes, quanto nos sacolas, ou local de sacos de lixo, você vai separando dessa forma.
Mas no caso dos rejeitos orgânicos, é mais fácil você colocar eles dentro de uma lata, de um recipiente, para que as bactérias e os fungos façam o processo de fixação do nitrogênio, consiga fixar nitrito e nitrato, e com isso ele vai deixar aquilo ali para a produção de um adubo orgânico. Na CDM, na fazenda da CDM, que é onde tem tem a criação, a plantação, eles costumam fazer isso. Então, a gente separa lá o sólido do que é reciclável. Lá dentro do refeitório, tanto dos professores quanto dos alunos, a gente tem separação daquilo que é orgânico do que é reciclável. Só que a gente visualiza que os próprios professores, dentro do refeitório dos professores, tem professor que joga tudo misturado. Mas lá existe porque lá dentro da fazenda eles fazem essa produção de adubo e utilizam essa produção de adubo lá nas fazendas, na plantação da horta lá da CDM. E lá tem, e os meninos também têm dificuldade de compreender essa separação dos rejeitos do reciclável. Eles até questionaram uma vez comigo dentro de sala, que eles viam até a maioria do pessoal lá, até os próprios funcionários, alguns professores, fazendo essa separação inadequada. Então, é questão de quê? Consciência ambiental, que nem a população. Nós não fomos educados, a nossa geração, ela não foi educada para fazer o uso sustentável dos nossos recursos. E essa geração atual, muito menos. Por quê? Eles estão seguindo o exemplo dos pais, o exemplo nosso. A partir do momento que a gente não separa os rejeitos do reciclável, significa que a gente não tem uma consciência ambientalmente correta, né? Eu tomo, por exemplo, aqui em casa, né? Eu já tenho, a gente já implantou essa questão da separação aqui em casa há mais de um ano, né? Então, a gente já implantou há mais de um ano, a gente vem nessa transição, e até hoje eu tenho que ficar ainda investigando, né? Ontem mesmo eu achei no lixo seco casca de laranja. Falei, gente, no lixo seco não pode casca de laranja, porque casca de alimento tem que ir para compostagem. E aí você vai, mas devagar, não pode desistir, né? Tem que ser persistente, tem que ter resiliência, para o processo aí. Então, e falando de política pública e linkando com a educação, então, poderia ser feito um projeto, né, dentro da escola integral, que eu gostaria muito que a educação infantil, a creche, a educação infantil, né, tivesse um foco da educação integral e colocasse isso lá para os pequenininhos, porque a gente entende que será a próxima geração. Precisa se formar a próxima geração, porque essa geração passada vai continuar com essa dificuldade de separar, porque você percebeu aí que os professores, mesmo com conhecimento, mesmo com informação, mesmo no nível, né, intelectual avançado, ainda assim tem a dificuldade de separar, né? Isso. Eu acho que tem que começar, primeiramente, a gente tem que começar com o Fundamental 1, né? Eu acho que os pequenininhos é a chave de tudo. Então, eu acho que a gente ensinando, educando as crianças menores a ter uma educação ambiental correta, ter uma consciência ambiental, que ele tem que separar os rejeitos do reciclável, eu acho que as futuras gerações serão um pouquinho melhor do que existe hoje. Então, a partir do momento que a gente faz essa educação ambiental, esse trabalho dentro das escolas, principalmente a escola integral, porque eu acho que é muito carente de disciplinas com relação à educação ambiental. Porque nessa educação integral a gente tem dança, tem empreendedorismo, a gente tem tudo, exceto a parte de educação ambiental, que eu acho que tinha que estar linkado tanto com o empreendedorismo quanto com a parte de corpo, movimento do corpo, que é a parte que eles trabalham, a parte de dança, na educação integral, reforço, essa parte deveria estar linkada. E isso é carente. Acho que até no programa do Estado de Educação Integral, ele é bem carente, quase não tem essas disciplinas relacionadas ao meio ambiente, essa parte de educação ambiental. Tem mais a parte de querer arrumar o seu primeiro emprego, arrumar isso e aquilo, mas não tem essa parte de educação ambiental. Eu acho que a gente tem que começar com as crianças menores para que isso seja repassado para gerações futuras. Voltando ao assunto da cooperativa de lixo, que a gente entende que a cooperativa, né, muitos serviços futuros precisam ser feitos por meio de cooperativas, né? O cooperativismo é uma grande ferramenta aí para a empregabilidade desse século que nós vivemos, né?
E a gente vê a cooperativa com a sua estrutura, eu fui, visitei, conheci a estrutura, vi lá como que eles estão, né? Então, o que falta mais é apoio mesmo, porque eles estão lá, querem muito trabalhar, só que por não ter um dia de coleta específico, não ter um programa municipal que foca nisso dentro das escolas, e por não ter isso, eles ficam lá, né, tentando sobreviver com os catadores que estão lá. Eu faço um estudo também que chama Poder Local, um livro do Dolbor, e seria muito importante, no meu ponto de vista, que as associações de bairros fossem fomentadas, né, e recebessem apoio do governo municipal para se tornarem ecopontos. Porque imagine, se cada associação de bairro, que praticamente todo bairro tem sua associação, tivesse um espaço para receber esse lixo reciclado, ficaria mais fácil para ser coletado e levado para a cooperativa. Como que você vê isso? Eu acho que seria uma ideia boa, porque a partir do momento que você consegue levar isso para a comunidade, para o bairro, a partir desse momento, você vai ter cada pessoa e cada dia, tipo assim, você e cada pessoa faz um trabalho de conscientização das pessoas do bairro, principalmente os líderes comunitários, todo o pessoal que mexe com essa associação de bairro, a partir do momento que eles fazem um trabalho de conscientização ambiental e começa a divulgar que o ecoponto, cada associação vai receber o reciclável e o orgânico. A partir desse momento, eu acho que vai acontecer uma mobilização, porque ter 2 pontos no máximo de receber resíduos, coleta seletiva em Brandão das Neves, que muita gente não sabe, porque muita gente comentou comigo após alguns programas que a gente trabalhou essas temáticas de meio ambiente, muita gente separa em casa, mas não sabe qual local, onde que ele vai direcionar esse lixo. A partir do momento que a gente faz um trabalho com a associação de bairros, essa parte de conscientização do líder comunitário, para levar essa informação à população e separar aquela associação de bairro como um ecoponto, eu acho que assim a gente está conseguindo conscientizar ambientalmente parte da população. Eu acho que é muito importante esse trabalho. Ótimo. A gente já está indo para o final, né, do nosso... Hoje o programa passou rápido, né? 30 minutos voam, né? Já estamos aí chegando aos 30 minutos de programa. E a gente fica muito feliz, né, por estar fazendo aí o terceiro programa. E a gente vai ter convidado especial no próximo programa? Pois vamos ver, né? Surpresa. Surpresa. Então vamos tentar convidar, né, alguém para participar de um dos temas aí que a gente vai estar desenvolvendo. A gente vai definir o tema da semana que vem, do programa da semana que vem, né? E aí a gente divulga com antecedência para que todos possam participar. Ô, Poliana, pode falar. Só uma coisa, como a gente está em período eleitoral, eu não gosto muito de envolver em política, que você já sabe minha opinião a respeito, né, Eduardo? Não, com certeza, é complicado. E aí, eu acho assim que é uma das coisas que a gente tem que cobrar dos nossos futuros governantes, dos nossos futuros vereadores, é uma política de resíduos sólidos consciente e adequada, que eu acho que é o que está faltando aqui. Tipo assim, todos os vereadores ou a parte política, eles não estão preocupam muito com saúde, com a parte, ou São Judas não funciona, ou Joanico não funciona, mas eles esquecem dessa parte que está relacionada à saúde pública, que é essa parte do lixo. Eu acho que a gente falta uma política de resíduos sólidos adequada, e isso tem que ser colocado no plano de governo de qualquer governante, tanto do vereador quanto do candidato a prefeito, tem que ser colocado isso no papel. E isso, a partir do momento que colocar no papel, a população ler no seu plano de governo que isso é importante, que isso é questão de saúde pública, significa que a gente pode cobrar se eles não fizerem isso. Então, a partir do momento que a gente não tem essa consciência que isso é um problema de saúde pública, que o lixo pode ser descartado em qualquer lugar, e a gente não cobra dos nossos governantes, significa que está tudo bem. Então, ele está achando que a gente está tudo bem, que a gente está concordando que o lixo pode ser descartado tudo misturado e que pode ser descartado no lote vago do vizinho. Vale a pena ressaltar, né, que a cada R$1 investido, né, no saneamento básico,
e do lixo de forma geral, são R$ 4 economizados na saúde. Né? Então, cada R$ 1 que eu invisto, né, nessa questão do lixo, nessa questão do saneamento básico, que tem tudo a ver com o meio ambiente, eu estou tocando na ponta, né? Bom ponto que a gente tocou. A gente sabe que coleta seletiva, que lixo é um assunto muito vasto, né? 30 minutos não é suficiente para discutir. Mas a gente hoje encerra o programa por aqui, no sentido de que há muito o que se fazer no quesito Ribeirão das Neves e as outras cidades. Né? Então, suas considerações finais aí, Poliana, e até para a gente poder se despedir e até o próximo programa. Assim, eu queria mesmo conscientizar a população que fica fácil de separar o lixo. Você separa os rejeitos do orgânico daquilo que é reciclável. Mesmo que não vai ser coletado da forma que tem que ser, que a prefeitura não faz essa coleta da forma que tem que ser, eu acho que é questão de você ter paz na consciência, aquilo que você vai ensinar a sua família, conscientizar ambientalmente. Comece por a gente, para depois a gente mobilizar um todo. Então, eu acho que essa mobilização tem que partir da gente para a gente ensinar para os nossos filhos e para depois a gente conseguir levar isso para um todo. Eu tenho poder, uma voz mais, tipo assim, eu tenho um poder de voz ativo maior porque eu consigo, às vezes, conscientizar, falar isso dentro de sala de aula, dar a minha opinião dentro de sala de aula e escutar a opinião dos alunos com relação ao saneamento básico e coleta seletiva, mas a gente também, dentro de casa, a gente tem que ensinar isso para as nossas famílias, que se a gente não ensinar, nossos filhos não vão ser educados para que tenham uma consciência ambiental adequada. O que a gente entende, né, e encerra por aqui, é que é um investimento de longo prazo, né, médio e longo prazo. A gente não vai conseguir o resultado amanhã, mas a gente tem que continuar batendo na tecla e o objetivo do programa Cidade Sustentável é esse. Toda semana a gente vem aqui, fala um pouquinho, dá um pouco de dica, né, toca nesses pontos para provocar a nossa população, provocar o poder público, né, todos os agentes da sociedade que dependem do meio ambiente para sobreviver, para que a gente possa estar avançando nisso aí. Poliana, forte abraço e até segunda-feira que vem. Com Deus. Um abraço, tchau.